Fizemos todas essas. Essa também. Paramos aqui. Vamos lá. A antítese, ela é o quê? Ela é uma figura de quê? Para a gente poder responder. O que é a antítese? Vamos responder aqui embaixo, tá? As lacunas lá da número 2. O que a antítese é? Ela é uma figura de linguagem, não é? Uhum. Vamos lá. O que ela faz? Ela é uma exposição de ideias o quê? Que eu digo que é antítese, porque ela acontece o quê? Ela expõe o quê? Ideias o quê? Que tipo de ideias? São ideias opostas? Ideias opostas, ideias contrárias, tá? Ideias contrárias. É o trabalho da antítese, é esse, trabalhar com ideias, exposições de ideias contrárias. Assim como nós trabalhamos aquela imagem do pintinho preto e o pintinho amarelo. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos, tá? Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período do Barroco, que nós ainda vamos estudar. No Barroco, foi muito utilizado a antíteses. Por quê? Antítese e paradoxo, porque eles trabalhavam o bem e o mal, o lado negro, o lado escuro e o lado mais claro. Então, foi muito utilizado no Barroco, ok? Então, essa é a resposta para preencher as lacunas da número 2. Linguagem, ideias contrárias, sentidos opostos, e foi muito utilizado no período literário do Barroco. Vamos para número 3. O eufemismo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela substituição de palavras ou expressões com o objetivo de... O que o eufemismo faz? Foi trabalhado hoje em aula também. O que é a característica do eufemismo? O que ele busca? O que ele tenta fazer? Alguém sabe? Posso falar ou alguém quer falar? Ninguém se pronunciou, pode falar. O que o eufemismo faz, essa figura de linguagem? Ele ameniza uma situação. Então, com o objetivo de amenizar. Ele ameniza, ele vai amenizar uma mensagem para torná-la menos desagradável, né? Para ela se tornar menos desagradável. Agora vamos lá para outra lacuna. O eufemismo é bastante empregado quando se fala sobre morte, né? Por exemplo, as dezenas de expressões que usamos para nos referirmos ao fenômeno da morte revelam o quanto o assunto é polêmico, desagradável, é um assunto que as pessoas gostam de evitar. Então, é um assunto polêmico, chato, desagradável, tá? Vocês utilizem a expressão que vocês acharem melhor. Polêmico, não mais para dar uma notícia para criança, polêmico, é um assunto chato, é um assunto triste, tá? Desagradável também. Aí vocês escolham a melhor maneira de colocar aí na lacuna aí o trabalho de vocês. Então, já preenchemos número 2 e número 3, tá? O eufemismo, ele procura amenizar algo desagradável. Posso apagar? Amanda, Natália, posso apagar ou não? Pode, professora. Não precisem copiar não, tá? Não precisa copiar não, é só colocar a resposta. 2, resposta da lacuna, e a 3 também. Que vocês já estão aqui na aula, participando da aula, não vai precisar copiar. 4. Assinale a figura de linguagem presente em: se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão a Eva. Nossa, isso daí tá fácil. Tá. Ninguém se pronuncia.
que está acontecendo aqui? Uma hipérbole. Uma hipérbole. Hipérbole. Por que eu posso dizer que é uma hipérbole? Porque está acontecendo um exagero, tá? Quando Exagero. acontece exageros, né? Eu digo que é hipérbole. A hipérbole, ela vem nesse sentido de dar exagero a qualquer tipo de frase, a qualquer contexto, poema. Então, é uma figura de linguagem bastante cobrada também, tá? Então, a alternativa foi hipérbole, exageros. Podemos prosseguir para falar do trabalho de casa e começar a literatura? Aham. O seu áudio tá um pouco Pode sim. travado. Oi? O seu áudio, às vezes, tá um pouquinho travado. Tá, porque às vezes eu fico longe do computador. Melhorou agora? Se eu ficar Uhum. longe do computador, eu estava afastada. Lição de casa, tá? Identificar as figuras de linguagem a seguir e justificar a resposta. Vamos fazer como no trabalho de aula, tá? Vocês vão olhar as imagens e vão identificar a figura e vão justificar a resposta, tá? Coloquei essa outra imagem aqui também, vocês vão ler, lembrando que nós temos várias de figuras de linguagem, não trabalhamos todas hoje aqui, mas vocês têm os slides lá, o PDF das outras, de todas as figuras de linguagem que eu dei, parte 1, parte 2, então vocês vão estar encontrando aqui nessas atividades de casa, tá? Outra imagem, tá? Então, lê, identifica e justifica. Aqui também. Outra também. Então, esse é o trabalho de vocês de casa. Façam e enviem para o e-mail, tá? Outra figura de linguagem. Enfim, coloquei aqui atividades do livro, parte 1, unidade 2, capítulo 4, da 49 a 53, tá? Então, façam os trabalhos de casa. Livro, respostas, vocês coloquem lá na folha avulsa, lá digita, e as atividades de casa. Aula, vocês já estão aqui participando comigo, os alunos que estão presentes. Quem não estava na aula vai ter que pedir a coordenação da escola a gravação da aula com a explicação, tá ok? Eu vou fechar esse slide e vou abrir o de literatura, tá bom? Só um minutinho. Eu esqueço e a gente não tá em aula presencial que a câmera tá desligada. Eu fico só balançando a cabeça. Assim mesmo. Vamos lá. Gêneros literários, vocês estão vendo aí? Tá dando para visualizar? Uhum. Versificação, falamos aula passada, tá? É uma matéria bem mais complexa, porque nós temos que fazer a escansão dos versos, das sílabas poéticas, que é um pouco diferente quando eu faço uma separação silábica numa outra matéria, tá? Nós falamos aula passada das sílabas métricas, como que elas são classificadas, tá? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetra, penta. A pentassílaba é a 5 e a 7, a heptassílaba, elas são a redondilha menor, hexassílabo, aí tem octossílabo, eneassílabo, decassílabo, que nós também falamos do deca e dos alexandrinos, que são as redondilhas menores, né? Então, nós temos a redondilha maior, perdão, menor, temos os alexandrinos, falamos dos versos livres, versos brancos, falamos dos tipos de rima. Quando ela acontece assim, como que eu enumero a rima? Eu começo no A, utilizo o A, depois eu vou para o B. Quando são idênticas, fica A, e já na outra B, B. Esse nome dá-se emparelhada, tá? Rimas que ficam emparelhadas. Temos as interpoladas, ó. A, pastorinha,
Está rimando com minha, então fiquei com A e A. Imperfeição rima com perdão, então ficou B e B. Essas são as interpoladas. Os versos que rimam estão separados por 2 ou mais versos que terminam de forma diferente. Então, eu faço essa classificação. Métrica é a medida ou quantidade de sílabas métricas que um verso possui. Então, faça a contagem, como eu expliquei, quando tiver vogal com vogal próxima, ficam juntas. Eu paro na sílaba tônica, tá? Escansão é a divisão, é a contagem das sílabas métricas de um verso, que não é feita da mesma forma que a divisão normal, silábica, quando eu faço na escola. É a contagem das sílabas normais por segunda versificação. Então, eu conto as sílabas de acordo com a versificação, não aquela contagem silábica que eu faço na aula de português. Separam-se e contam-se as sílabas de um verso até a última sílaba tônica desse verso. Ó. Estou deitado sobre minha mala. A separação. Estou deitado sobre minha mala. Aqui não teve ligação, porque não teve uma palavra terminando com vogal e a outra se iniciando com vogal, tá? Então, quando não tem isso, eu faço a minha divisão normalmente. A minha preocupação é aqui no final, ó. Mala. Quem é mais forte é o ma. Se fosse o lá, ia ser malá. Ia ter um acento agudo aqui. Não tem, ela é uma palavra paroxítona. Eu tenho que terminar na tônica, na mais forte de cada palavra, tá? Então, terminou aqui, isso quer dizer que o poeta, ele vai contar até aqui. Então, isso aqui são decassílabos. Então, contei só até o 10. E o lá, professora, não conto, porque ele não é tônico. Só contei e parei no tônico. Esse verso aqui foi fácil, porque não teve aquele probleminha de estar juntando um com o outro somente quando termino com uma vogal e inicio a próxima palavra com outra vogal. Tipos de rima. Existem vários tipos de rima. Existem as cruzadas, tá? Lembrava minha aventura, a bonança e a tempestade, namoros, tempos de loucura e muita cumplicidade. Aqui tá com os pontinhos coloridos diferentes, mas se eu fosse falar aqui, ia ser o quê? A. Aqui B, aqui A e aqui B. Porque eu tenho que rimar o quê? Com a terminação, tá? Eu rimo a partir da terminação da palavra, tá? Vou se dá para colocar aqui. Tá. Aqui seria A, aqui B, aqui A de novo, porque loucura rima com aventura. E aqui, B de novo, porque tempestade rima com cumplicidade. Mesma coisa aqui, ciúmes e confissões, abraços, beijos trocados, cartas escritas aos milhões, traições, namoros acabados, tá? Então aqui, começo por quem? Sempre pela letra A. Confissões, rima com trocados? Não, então aqui vai ser B. Milhões, rima com trocados? Mas rima com confissões, então vai ser A. Acabados, rima com milhões? Não, mas rima com trocados, então aqui vai ser B. Então eu faço a minha separação das rimas dessa forma, pela letrinha alfabética lá, pelo A, pelo B, tá? Quem não está assistindo a aula, depois fala que o aluno pedir a ver, explicar lá na escola a ausência e pedir a gravação da aula, tá? Tipos de rima, falamos, ó, interpolada, vés, ninguém assistiu ao formidável, enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Aqui, ó, formidável rima com inseparável, então vai ficar A. Quimera e pantera, B, P. Quando isso acontece, o A aqui e o A lá embaixo, e os dois B juntinhos, eu digo que é uma rima interpolada, tá? A e A separados, mas o B e o B juntinhos. Então, eu digo que é uma rima interpolada. A,
BBA. Mais um exemplo de metrificação, vai ficar tudo lá quando acabar a aula, tá? Vamos prestar bastante atenção, porque essa parte da literatura tá mais difícil, antes da gente passar lá para a fase do barroco. Ó, aqui ficou sozinho, porque o H é consoante, então eu não junto. Aqui também. Ó, que saudade, ó, que saudades que tenho. Separou, separou, separou. Eu não tenho nenhuma vogal com vogal. Então, quando isso não acontece, então não junto. Eu só vou juntar quando tiver vogal com vogal pertinho, tá? Parei aqui porque tenho. Então, tem é o mais forte, tá? Da aurora da minha vida. Aqui juntou, tá? Por que juntou? Porque o A com A se junta. Então, quando eu termino uma palavrinha com vogal e a minha próxima tem outra vogal, vão ficar juntas. Isso é fato. Separei, separei. Parei no vida, porque vida é a palavra tônica, sílaba tônica, perdão. Vida. Então, o vi é o mais forte. O D com A eu não conto. Eu só conto até a última tônica. Da minha infância querida. O ri é o mais forte. Parei aqui. O D com A morreu. Aqui, juntou. Por que juntou, professora? Minha termina com A. Infância começa com I. Quando eu tenho vogal com vogal, quando eu faço a separação, a escansão, elas vão ficar juntas. Porque quando faz a leitura poética, né, aquela leitura suave, subjetiva, as vogais se juntam. Da minha infância querida, tá? Que os anos não trazem mais, perdão, que os anos não trazem mais. Então, o que? Juntou com os. Por quê? Vogal, 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 vogal ficam juntas na mesma sílaba poética. Aqui ficou separado, porque começa com N e termina com A. E acabei no 7 mesmo, porque o mais é a mais forte. É a tônica, ela não se separa. Então, eu sempre junto vogal com vogal e eu sempre paro na sílaba tônica, na mais forte da palavra. Verso livre, isso aqui tem que ficar gravado por vocês para sempre agora, porque no terceiro ano vocês vão usar muito isso. São versos que não obedecem a preceitos de versificação tradicional em relação à métrica, ao ritmo. Então, o verso livre não vai estar obedecendo o que nós acabamos de ler, de Gonçalves, Camões, tá? Eles vão ser versos soltos, eles não vão ter essa preocupação de estar fazendo aquela... não vai ter esse trabalho de ficar fazendo essa metrificação toda, tá? Versos brancos são versos sem rima. Então, é um sem metrificação, verso livre. Sem rima, versos brancos, tá? Até coloquei isso aqui, esse poema do Mário Quintana. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, tá? Então vai ficar uma coisa mais solta, mais livre, branca, sem rima, não tem rima nenhuma aqui. E o outro sem metrificação, sem aquela preocupação de contar decassílabos, tá? Alexandrinos, não vai ter essa preocupação. Escansão, na poesia, as sílabas são contadas de acordo com a sonoridade, acabei de falar. Então, vogal com vogal fica junta. Eu paro na última sílaba tônica. Para contarmos as sílabas poéticas, devemos saber que ditongos possuem o mesmo valor, né? Ficam juntinhos, não se separam. Se há duas palavras aproximadas por vogais, a primeira terminando em vogal e a segunda iniciando com vogal, as sílabas dessas duas vogais são contadas na mesma sílaba. Falei isso e mostrei nos slides anteriores. As sílabas poéticas que estão após a última sílaba tônica do verso não são contadas. Então, eu vou até a tônica. Cheguei na tônica, o que sobrou depois da tônica, não contem, tá? Aí parou e é aquela ali que é a tônica, como foi acontecendo naquele caso lá do mais. Na tônica parou, beleza. Agora, parou na tônica, não importa se tem mais 2 ou 3 pedacinhos para o lado, deixa para lá. Eu só posso contar até a tônica. Atividade de participação. Assinale a alternativa que contém um verso alexandrino, tá?
Eu tenho que saber que verso é alexandrino. E tenho que fazer a expansão aqui, tá? Então, vamos lá. Vou esperar vocês fazerem aí, vocês tentarem fazer e contar, tá? Tem que contar e me dizer qual que tem 12. Isso você já sabe. O que você não sabe é que o patrão ficou maluco. Segunda maluca do mercado bom demais. Agora com muito mais promoção. Alguém conseguiu? Qual verso contém ou que nenhum contém? Nenhuma das respostas? Eu acho que é a letra C, professora. C? É. Não, quer ser? Vamos ver. Ó, eu não sei se tudo, ó, aqui vai ficar junto, né? Correto? Vogal com vogal. Era para mim desejou. Então tem que parar no Z, né? Desejou é a mais forte. O J com o O não conto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 são alexandrinos? Alguém Não, sabe são me dizer? 12. São 12. Então, não é essa. Alguém tem outra alternativa que acha que seja? Também pode ser a E, nenhum. A C já sabemos que não é, porque ela tem 11. Tá? Aqui nós temos 11, então não é. Alguém tem alguma que acha que possa ser? Que queira falar, quer se arriscar? A Amanda falou, a 11 não é. Tem que ter 12 para ser alexandrino.
Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dica? Quer chutar alguma aí para que nós possamos Acho que é fazer? nenhuma. Oi? Nenhuma. Nenhuma, não é? Porque a de cima, se eu for fazer a divisão, ó, sabíamos, não vai dar, vai passar. Não vai dar para parar em lua. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também não vai dar. Aqui também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também não vai dar. Então, a resposta é a letra é nenhuma. Tá ok? Isso aí é uma pegadinha, tá? Então, o aluno cai uma questão dessa, porque cai em questões objetivas. O aluno tem que marcar X, não vai ter nada para fazer. O que ele vai fazer? Ele sabendo fazer a escansão, querendo garantir mais um ponto, ele vai lá e vai fazer a escansão e vai descobrir que não tem. Vou apagar, pode passar? Vou apagar aqui, tá? Pode. Faça a escansão dos versos e diga a classificação dos mesmos, ou seja, que número de sílabas ele tem. Depois me falem só esse verso aqui da letra A, é o quê? Para mim não está aparecendo, porque está tampando. Estou o quê? Qual o verso é esse? Estou Deitado sobre minha mala. Estou deitado sobre a minha mala. Obrigada. Tá fácil, não tá difícil não. Essa daí tem 11. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu fazer a primeira aqui. Ó, estou, São ó, 11. estou aqui no junto, porque é o com D, deitado, também no junta, sobre a, aí fica tudo junto. Minha mala, mais forte é o mar, então o L com A eu não conto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, né? Conta de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, juntou 7, 8, 9, 10. O L com A descarta. L com A Ele não não é conta? tônico. Oi? Eu pensei que contava, por isso que eu Não, falei 11. eu paro na tônica, tá, Natália? Em mala, quem é mais forte? O mar, senão ia ser malá. Então eu paro na sílaba tônica. Na escansão poética eu devo parar na sílaba tônica. Então, quantas vogais eu tenho aqui? Quantas sílabas poéticas eu tenho aqui? 10. Tá? 10 sílabas. Ou decassílabos, né? Vamos para o próximo. Já apareceu o tempo ali, mas dá tempo de fazer esse exercício.
Depois a gente volta para depois estar encerrando. Vamos lá. Há quem há de exprimir alma imponente e escrava. Um conselho que eu dou é que vocês já na última palavrinha já façam a sílaba tônica. Escrava. O mais forte é o cra. Então, o V com A eu não vou contar. Eu sei que eu vou eliminar o V com A. Vamos lá. A está sozinho, não termina. Quem também não vai juntar com ninguém, porque consoante, consoante. A, ó, aqui junta, vogal com vogal, de exprimir. Separo. Tem 13. É. Então, ó, separo também. Alma. Aqui fica junto. Imponente, escrava. Aqui vai ficar todo mundo junto, ó. Vogal, vogal, vogal. Uhum. E vou parar no cra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 sílabas. Eu tenho um alexandrino. Tá? Você contou 13, Natália? Eu tô contando errado. Só Olha foi. só, vamos de novo, vai junto, ó. 1, 2, 3, 4, ficou todo mundo junto, ó. 4, 5, 6, 7, 8, Eu contei aqui na 9, tônica de novo. 10, 11, 12. Você contou o V com A. O V com A tá fora, porque não é tônico. Quando eu faço a expansão, eu paro na sílaba tônica de cada verso, tá? Então, são 12 sílabas ou alexandrinos, tá? O Olavo Bilac trabalhava muito com os alexandrinos, né? Simbolismo. Vamos lá aqui para esse outro. Aqui. A nuvem guarda o pranto. Vamos ver logo aqui a sílaba tônica? Sílaba tônica, pranto, senão ficava prantó. Então, pranto. Eu vou parar de contar aqui. Vamos lá. A fica sozinho, que aqui é consoante. Nuvem, separo também. Guarda. Agora aqui vou juntar esses dois. Guarda-o, porque vogal com vogal fica junto. Pranto. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, tá? O T com O não vai ser contado. Então, Essa eu acertei. nesse verso, que é bom que você está fazendo aqui juntinho comigo ao vivo, aí por isso que é importante a aula assim, que você está aprendendo aqui, como se fosse no quadro, né? Então, isso aqui, a última de cada um eu não conto. Ó. O lá eu não contei, porque o mar é o mais forte. Escrava, parei no cra, porque é o mais forte. E pranto, parei no pram, porque é o mais forte. Poeticamente, são só essas sílabas que eu conto. Eu vou apagar, tá, pessoal? Eu acho que está acabando o tempo aqui. Pode apagar? Vocês fizeram a expansão aí, printaram a tela, acompanharam? Pessoal? Acompanhamos. Pode apagar? Acompanharam? Pode apagar. Pode. Então, tá dando para entender? Vogal com vogal se junta, eu vejo logo a sílaba tônica da última, tá? Mais trabalho. Tu choraste em presença da morte, Gonçalves Dias. Vagueio campos noturnos, Ferreira Goulart. Não sei quem seja o autor, B. Tigre. 4 minutos. Quando chegar em 1 e alguma coisa, eu paro e vocês voltam, porque a aula é até 10, mas aí a gente a aula é até 10, são 9h20, ainda temos tempo para terminar esse trabalho aí. Porque essa parte da matéria está mais complexa e é importante que vocês consigam aprender isso aí de expansão, tá? Essa é a parte uma das mais difíceis que eu digo de literatura. Que vai precisar disso sempre, porque se tiver que marcar uma alternativa no concurso e não souber fazer a expansão, por que ele é decassílabo? Por que ele é alexandrino? Ah, eu gravei, tem 12, mas por quê? E se tiver que justificar? Ou uma pergunta que por que não chego até o final?
Ou é só a sílaba tônica? Então, antes de eu fazer a expansão, eu já vou logo na tônica. Ó. Morte. Mais forte é o mor. Então, eu vou parar de contar no mor. Noturnos. Mais forte, o tur. Então, nos eu não conto. Autor. Quem é mais forte em autor? Alguém sabe quem é? O tor, né? Terminou com R, tá puxando o R. Autor. Então, aqui eu vou contar até o final. Parei na tônica, que é o tor. Vamos fazer aqui da primeira, antes que o tempo acabe. Aí a gente para e volta para o outro link. Ó. Tu, choraste. Eu vou juntar, porque ó, vogal com vogal ficam juntas. Presença da morte. O T com E eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não são 10, não. 10 se eu contasse o T com E. Ó. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei no mor. 9. Se eu falar que é decassílabo, eu vou estar contando o T com E. O T com E não conta, não é tônico, eu paro na tônica. Então, 10 sílabas, decassílabo. Ok? Então, 10 sílabas. Só contar aqui, ó. Conta que tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 é 9, perdão. Olha, professor errando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdão, 9 sílabas. NA sílabas. Tá? Eu vou apagar aqui para ver o horário. Nós vamos voltar para fazer a E e a F, se tiver mais alguma coisa, e falar do trabalho de casa, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, a letra D, 9 sílabas. Tem 1h40. Parei na hora certa. Ó, eu vou parar aqui e parar a gravação e vocês voltem no link para nós terminarmos aquele exercício, se tiver mais algum, e encerrar a aula, tá bom?